Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso 7º ano. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí, aula de número 57, revisão e avaliação, ou seja, a gente vai verificar então uma revisão do que foi estudado nessa unidade. Então, vamos iniciá-la. Ok, pessoal, então vamos iniciar nossa revisão falando da reta numérica, onde vale lembrar que a reta numérica é uma reta infinita para os dois lados. Como assim os dois lados? Ela é infinita para os valores positivos e ela é infinita para valores negativos. Agora, vale lembrar também que, quando você pegar qualquer intervalo entre dois números inteiros quaisquer, por exemplo, aqui a reta que está abaixo de mim, eu vou pegar o intervalo entre 1 e 2. Ou o intervalo entre 1 e 3, menos 2, menos 1, tanto faz intervalo, tá? Em qualquer intervalo que você considerar, a gente tem uma quantidade infinita de frações. Então é importante você lembrar disso, por quê? Porque justamente é importante você ter essa noção no caso de localizar uma fração nessa reta numérica. Belezinha? Vamos voltar aqui para a tela agora, então. Falando ainda em fração, nós temos a seguinte pergunta: o que é razão? Razão é um outro nome dado à nossa fração. Aqui, por exemplo, então nós temos a razão de A para B. Ou uma outra forma de ser escrita é essa aqui do lado, ó, A, 2 pontos B. Tanto uma quanto a outra, é importante você saber que equivale a uma razão. Então, por exemplo, se eu escrever assim, é a razão de 3 para 5. Ou aqui nós temos a razão de 4 para 7. Belezinha? Agora, quando essa razão estiver escrita, tá, com os dois pontos, o valor que estiver à esquerda dos dois pontos é justamente o valor que vai ficar na parte de cima da fração, ao mesmo tempo em que o valor que estiver à direita é o valor que vai ficar embaixo dessa fração, ou seja, aqui nós escreveríamos dessa maneira, ok? Um outro elemento, outro assunto bem importante que a gente estudou bastante é a proporção. O que é a proporção? É justamente a igualdade de duas razões quaisquer, tá? De modo que essas duas razões sejam equivalentes. Então, por exemplo, eu tenho 3 sobre 4 é equivalente a 9 sobre 12. Por quê? Porque essa segunda fração, os seus valores aumentaram proporcionalmente. Como é que a gente sabe disso? Simples. Aqui, ó, de 3 para 9, pensando uma multiplicação, já que eu estou indo de um valor menor para um valor maior, a gente multiplicou por 3. E de 4 para 12 também multiplicou por 3. Então quer dizer que a primeira fração, essa da sua esquerda, toda ela foi multiplicada por 3. Quando a gente multiplica os dois valores, o de cima e o de baixo, por um mesmo valor, então a gente diz que a fração resultante é uma fração equivalente. Agora, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui 3 sobre 5, certo? Igual a 12 sobre x. E aí a questão pede que você determine o valor de x, de modo que essas duas frações sejam equivalentes, tá bom? Ou proporcionais. Nesse caso, então, como a questão já está afirmando que esses valores, que essas frações são proporcionais, a gente vai resolver aqui a multiplicação em diagonal. Então, veja que nós teremos 3 vezes x, que é 3x, igual a 12 vezes 5, que é igual a 60. Como nós temos agora uma equação, o principal objetivo aí dela é encontrarmos justamente o valor desse x. Para encontrá-lo, basta a gente pegar o x, isolar no primeiro membro, e o valor que o acompanha passará dividindo. Nesse caso, então, 60 dividido por 3 é igual a 20. Isso quer dizer, então, o seguinte, pessoal. Aqui no lugar do x, ó, para que as frações sejam equivalentes ou proporcionais, nós teríamos que colocar o 20. E é verdade, não é isso? Até porque, veja, se eu multiplicar aqui toda a fração por 4, reparem que lá em cima nós teremos
3 vezes 4, que é 12, e aí embaixo nós teremos 5 vezes 4, que é 20, tá bom? Então, isso é a proporção. Quando você tem duas frações quaisquer equivalentes e proporcionais entre si. Tranquilo? Temos aqui um exemplo de aplicação. Olha só. Sabendo que x e 6 são diretamente proporcionais aos números 6 e 18, opa! Repare que nós temos aqui dois pares de valores diferentes, tá bom? Sabendo que x e 6, então o x em cima, o 6 embaixo, são diretamente proporcionais a 6 e 18. Ou seja, a gente vai resolver aqui a proporção, não é isso? Encontrar o valor de x, já que ele quer, a questão pede justamente isso. Ó. Podemos afirmar que x vale, então vamos lá. Como são proporcionais, multiplica-se em diagonal, sempre começando pela letra. Ou seja, 18 vezes x é 18x, igual a 6 vezes 6, cujo resultado é igual a 36. Como nós queremos encontrar o valor do x, moçada, o 18 que está acompanhando ele passará dividindo. Ou seja, o valor de x equivale, só refazer aqui que ficou feio. O valor de x equivale à divisão de 36 por 18, onde essa divisão é igual a 2. Isso quer dizer, então, que a nossa resposta correta aqui é a letra B, tá? Então, você verifica que nós temos maneiras diferentes de serem cobradas, tá? A proporção, beleza? Dando continuidade, então, à revisão, um outro assunto muito importante também que nós vimos foi a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. E aí nós temos aqui ao meu lado, por exemplo, 1 sobre 5 mais 3/4 menos meio. E aí é importante lembrar também o seguinte, que em se tratando de adição e ou subtração entre frações, não necessariamente e não obrigatoriamente você vai ter somente duas frações. Você pode sim ter adição e subtração com duas frações ou mais até, como o nosso exemplo aqui ao lado, tá bom? Vamos resolver esse exemplo? Vem comigo na tela. Então, nós temos aqui, ó, reparem, o exemplo aqui, ele dizia o seguinte, nós tínhamos a fração 1 sobre 5, somado com 3/4, e ainda subtraído com meio. Turma, para você resolver essa expressão, que se trata de uma expressão entre frações, tá? Você tem duas maneiras diferentes. Você pode separá-las de 2 em 2, e do resultado que você encontrar entre duas, você vai resolver a operação com a terceira, ou você pode resolver tudo direto, que é o que eu aconselho a fazer. Então, veja, como nós temos aqui denominadores diferentes, o primeiro passo, então, é encontrar o MMC entre eles. E para a gente encontrá-lo, basta resolver a decomposição dos valores em números primos. Como nós temos aqui pelo menos um número par, então eu vou dividir aqui por 2. Lembrando que quem não puder ser dividido de forma exata, a gente só faz repetir o número. Nesse caso, então, repete o 5. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Beleza? Beleza. Ainda temos aqui o número par. Divide por 2 ainda. Ó. 5 se repete. 2 dividido por 2 é 1. E esse 1 se repete. Até porque, vale lembrar que, quando você resolve essas divisões e um valor chega a ser igual a 1, você não tem a necessidade mais de dividi-lo por ninguém, tá bom? E aí, finalmente, só sobrou o número 5, então vou dividi-lo por 5, pois o objetivo é chegar todo mundo igual a 1. Tranquilinho? Próximo passo aqui agora é o seguinte. Repare que nós temos aqui 3 valores do lado direito da reta vertical, tá? E são justamente esses valores que irão determinar o resultado do nosso MMC. De que maneira? Resolvendo a multiplicação entre eles. Neste caso, então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é igual a 20. Ou seja, 20 é o MMC entre 5, 4 e 2.
Por que que a gente fez isso? Porque esse resultado que nós acabamos de encontrar para MMC será justamente o novo denominador, tá bom? E aí, a partir desse novo denominador, você vai pegar esse resultado e dividir por cada um dos denominadores anteriores. Então, veja, 20 dividido por 5 aqui embaixo dá como resultado igual a 4. 20 dividido por 4 é 5 e 20 dividido por 2 é 10. Depois que você determinou cada elementozinho lá em cima, qual é o próximo passo? É resolver a multiplicação entre eles, ok? Então teremos 4 vezes 1 é 4, mais 5 vezes 3, que é igual a 15, menos 10 vezes 1, que é 10. Importante você sempre seguir, pessoal, também aqui, ó, a ordem das operações. Ó. Primeiro soma, depois subtração. Primeiro soma, depois subtração, tá? Se você, de repente, por algum descuido, trocar a ordem dessas operações, por mais que você resolva corretamente, no final o resultado vai estar errado, tá bom? Então, muito cuidado. Beleza, vamos continuar agora. Feito isso, qual é o próximo passo? O próximo passo é resolver as operações que aparecem na parte de cima da fração. Ó. Nesse caso, então, 4 mais 15 é 19, 19 menos 10, resultado é igual a 9. E o 20 aqui de baixo se repete. Turma, é importante vocês sempre lembrarem, aliás, do seguinte, tá? Quando estivermos trabalhando com fração, não se esqueçam que, no resultado final, sempre que possível, simplifique essa fração. Ou seja, você deve sempre escrevê-la da forma irredutível. Isso quer dizer, você deve sempre simplificá-la o mais possível, vamos dizer assim, né? Você vai simplificando várias vezes e até não poder mais, tá bom? Isso se chama uma fração irredutível. Vamos voltar à batalha então. Aqui neste caso, reparem que nós temos 9 sobre 20. Só voltando aqui rapidinho. Reparem que nós temos 9 sobre 20. A nossa resposta já acabou aqui. Por quê? Porque 9 e 20 são chamados números primos entre si. Ou seja, não existe nenhum valor numérico que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. E muito menos dá para dividir de forma exata o maior deles pelo menor, tá bom? Então, nossa resposta é 9/20. Seguindo em frente, a gente também estudou sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? Isso está dentro da proporcionalidade. E aí vamos lembrar aqui o seguinte, que duas grandezas quaisquer são chamadas de inversamente proporcionais quando um dos seus valores aumentar e o outro valor diminuir proporcionalmente, ao mesmo tempo em que duas grandezas quaisquer são chamadas de grandezas inversamente proporcionais quando os seus dois valores aumentarem ou diminuírem ao mesmo tempo, beleza? Então vamos supor aqui o seguinte, olha só. Quando a questão não informar se dois valores quaisquer são inversos ou diretos, então você irá resolvê-los, tá bom? De forma direta. Ou seja, quando for resolver de forma direta, vou chamar aqui de DP, diretamente proporcionais, tá? Você multiplica em diagonal, ou seja, aqui nós teremos 4 vezes x, que é 4x, igual a 3 vezes 8, cujo resultado vale 24. Como nós queremos encontrar o valor do x, pessoal, esse 4 que o acompanha passará dividindo. E ao resolvermos a divisão, 24 dividido por 4, o resultado é igual a 6. Até porque 6 vezes 4 é 24. Vamos supor agora que você encontrou dois valores. Deixa eu só refazer aqui, tá? Dois valores inversamente proporcionais, tá certo? Então aqui eu tenho 30, beleza. A questão está afirmando que essas duas frações são inversamente proporcionais. Você tem aqui duas maneiras diferentes de resolvê-las.
Qual é a primeira maneira? Se a questão está informando que esses valores são inversamente proporcionais, vou chamar aqui de IP, tá? Você pode resolver a multiplicação dos valores na horizontal e não na diagonal, como a gente fez no exemplo anterior. Então, veja, aqui eu teria que resolver esse tipo de multiplicação, onde nós teríamos 2 vezes x, que é 2x, igual a 30 vezes 10, que é 300. Ou seja, o valor do x será igual a 300 dividido por 2, onde x valerá 150. Essa é uma das maneiras. Qual é a outra maneira? Deixa eu te mostrar aqui do lado agora. A outra maneira é a seguinte. Já que a questão está afirmando que essas duas frações são inversamente proporcionais, você escolherá uma das duas para inverter os seus valores. O que é inverter? É você trocar a posição desses valores, ou seja, quem está em cima passará para baixo e vice-versa, tá? Então aqui eu vou pegar e vou trocar a posição da segunda fração. Ó. Então a primeira a gente repete, onde aqui eu tenho 2 sobre 10, e aqui eu vou ter 30 sobre x. Quando você inverte as duas frações, automaticamente a multiplicação será feita em diagonal, tá bom? Você só vai multiplicar na horizontal se você não inverter essas frações. Invertendo-as, então você multiplica em diagonal. E aí veja, multiplicando a diagonal, chegamos a essa mesma equação. Mas professor, por que a gente está chegando à mesma equação? Justamente porque o modo de resolver é diferente, mas o resultado final será o mesmo, até porque estamos tratando de duas frações inversamente proporcionais. Então aqui também estaremos encontrando o valor de x igual a 150. Então o mais importante, pessoal, nesse tipo de questão, quando de repente você se deparar com um texto sobre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, é importante primeiro você saber identificá-las, pois diretamente proporcionais você tem um modo diferente de resolver em relação às grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Vamos continuar então? Aqui na tela agora, ó. Outro assunto que estudamos bem interessante foi sobre a circunferência, tá? E aí nós tivemos questões envolvendo circunferência, mas antes é importante lembrarmos o seguinte, que a gente tem aqui 3 elementos. O primeiro deles, que está em verde, é a corda. O que é a corda? É quando você tem um segmento de reta onde as suas extremidades são 2 pontos que pertencem à circunferência. O outro elemento identificado aí em alaranjado é o diâmetro, que também é uma corda, mas esse diâmetro tem uma característica específica e única, que é a seguinte: o diâmetro receberá esse nome quando a corda passar obrigatoriamente pelo centro da circunferência, tá bom? E, finalmente, esse terceiro elemento que está em azul é o raio. O que é o raio? É um segmento de reta que sai do centro da circunferência e toca em qualquer ponto pertencente a ela. Vale lembrar que nós temos aqui, podemos ter, aliás, vários raios diferentes, tá? Independente disso, independente da posição em que ele tocar a circunferência, todos eles possuirão a mesma medida, beleza? Falando ainda em medida, é importante lembrarmos que o raio equivale à metade do diâmetro, ao mesmo tempo em que o diâmetro equivale ao dobro do raio, ok? A questão, de repente, ela pode te oferecer, te pedir, aliás, o comprimento da circunferência. O comprimento ele equivale a 2 vezes π vezes r. E esse comprimento ele pode ser chamado também de perímetro da circunferência, beleza? E, finalmente, também você pode ter, de repente, que calcular a área dessa circunferência, ou do círculo, onde a área é dado por π vezes r ao quadrado. Então, nós temos aqui 4 formulazinhas bem importantes, pertencentes à circunferência. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Vamos supor que na circunferência
ela te deu o raio igual a 8 centímetros. E estamos considerando π igual a 3,1. Ela quer saber o valor do diâmetro e quer que você calcule também o comprimento. Beleza? Beleza. Primeiro passo, então, vamos calcular o diâmetro dessa circunferência. Diâmetro equivale a 2 vezes o raio. Temos lá em cima que o raio vale 8, então 2 vezes 8 é igual a 16 centímetros. Esse é o diâmetro dessa circunferência que possui raio igual a 8 centímetros, beleza? Comprimento você pode calcular da seguinte maneira. Comprimento é dado por 2 vezes π vezes r, mas como nós temos aqui o diâmetro, pessoal, e sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio, você pode pegar então o comprimento igual a π vezes o diâmetro, tá certo? Então, nesse caso, a gente teria 3,1 vezes 16, onde o resultado será igual a 48,16. Esse é o comprimento dessa circunferência, tá? Então, verifique que nós temos aí, tá? Vários tipos de questões que podem ser cobrados em relação à circunferência. Pedindo o raio, pedindo o diâmetro, pedindo de repente também que você calcule o comprimento e também a área. Vale lembrar que o seguinte, tá certo? Que as questões, aliás, em relação à circunferência, elas têm, de repente, maneiras diferentes de pedir o número π. Esse π pode ser igual a 3,14, esse π pode ser igual a 3,1, ou esse π pode ser ainda igual a 3. Como é que a gente vai saber disso? A questão no texto dela vai te informar. Caso não informe, você trabalha sempre com π igual a 3,14. Belezinha? Vamos continuar então. Seguindo em frente, olha só, vamos só voltar aqui rapidamente, tá? Quando a gente multiplica esses dois valores, o resultado, na verdade, é igual a 49,6 centímetros, tá bom? E não 48,16. Então, esqueçam esse resultado aí, beleza? Ok, voltando aqui para a questão agora. Então, a gente tem aqui os resultados que foram registrados na tabela abaixo. O que a gente consegue identificar aqui? Conseguimos identificar que 35 alunos curtem pop, 20 alunos curtem rock, 15 curtem hip hop, 10 eletrônica e 20 sertanejo, né? Ninguém é perfeito também, certo? Beleza. Agora nós temos aqui duas questões. Ela quer saber a frequência absoluta do número de alunos que escutam eletrônica e depois a questão quer saber o número total de alunos entrevistados. Então são duas perguntas, duas informações em uma só, ok? Vamos voltar para a tabela então, olha lá. Opa, voltando de novo. Frequência absoluta. Pessoal, quando a questão falar em frequência absoluta, é para você determinar a quantidade de cada termo ou de cada elemento individualmente. Reparem que essa questão aqui está tratando de tipos de música, né? Então a gente tem pop, rock, hip hop, eletrônica e sertanejo. Frequência absoluta, então, nessa questão, é a quantidade de pessoas que curtem cada um desses ritmos individualmente, tá bom? Vamos voltar então. Voltando para a tela, como ele quer saber a de eletrônica, então a gente vai verificar quantas pessoas curtem música eletrônica. E aí a gente tem um total de 10 pessoas. Ou seja, a resposta aqui para a música eletrônica é igual a 10 pessoas. E também a questão quer saber quantas pessoas foram entrevistadas no total. Ora, para saber isso, basta somar os valores que estão aqui na coluna em relação à quantidade de alunos. Ou seja, vamos fazer o seguinte aqui, ó. 35 mais 20 é 55. 55 mais 15, 65, 70. 70 mais 10 é 80. 80 mais 20 é igual a 100. Isso quer dizer, então, que nós temos aqui um total de 100 alunos que foram entrevistados, tá? E aí, reparem que a nossa resposta, então, aqui, alunos entrevistados, é igual a 100 alunos, né?
E aí, pessoal, com essa questão, a gente vai finalizando aqui a nossa revisão, tá? Espero que vocês tenham conseguido rever e relembrar o que a gente estudou nessa unidade. Quero agradecer aqui a atenção de todos e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Tchau, tchau.